Próxima questão aqui, pessoal. Questão 5. Ela fala que você tem um triângulo equilátero ABC inscrito no círculo trigonométrico de raio unitário, né? Raio 1, conforme a figura dada. Então, a gente tem isso aqui. Você tem esse triângulo aqui. E ele pede as coordenadas dos pontos A, B e C. Bom, o ponto mais fácil é o B, né, pessoal? Porque o B, ele não tem Y, o Y dele é 0, né? Ele está no chão. E ele se localiza a um raio, né, de distância da origem. Ou seja, ele está na coordenada aqui -1. Então, B é facinho de achar, ó. Ele está no ponto -1, 0. Beleza? Se você olhar as alternativas aí, todas as alternativas dizem que o B está no -1, 0. Então, não te ajuda muito, né? O que você tem que fazer agora é achar o A e o C. O A e o C, como vocês podem ver, eles têm a mesma abscissa X, tá? Se você olhar as alternativas, ó, na A, o A e o C têm o mesmo X, na B não. Na B, o A e o C eles têm X diferentes. Na C, eles têm X iguais, na D também e na E também. Tá, não ajudou muito também, mas a gente já descartou uma alternativa. A alternativa B não pode ser. Bom, vamos para o problema aqui então. Se a gente ligar daqui até aqui, pessoal, ó, esse segmento laranja vai ser a hipotenusa desse triângulo. E essa hipotenusa vale 1. Então, a gente precisa descobrir quanto que vale esse ângulo aqui. Ó, esse ângulo aqui. Beleza? Daí, esse ângulo aqui, ó, ele mede 30, né? Porque daqui até aqui mede 60, então você pegou a metade, 30. E esse ângulo aqui, ó, de 30, ele é um ângulo inscrito na circunferência aqui, olha para esse arco AD aqui, ó. Então, esse ângulo ABD é o ângulo inscrito que olha para o arco AD. Então, esse arco AD vai valer o dobro de 30. Né? Esse arco aqui ele vai ter o valor de 60 graus. E como esse cara aqui ele é um ângulo central, que olha para o arco AD, ele vai ter o mesmo valor que o arco. Tá? Então, esse triângulo aqui, ó, AOE, aqui vale 60 graus, aqui 90, aqui 1 e aqui 30. Né? Então, você consegue achar isso, o que você quiser com trigonometria. Então, aqui a gente tem o x e o y do A, né? Ó, xa, ya. E aqui é 1, ó. Né? Então, xa sobre 1 é igual ao cosseno de 60. E ya sobre 1 é igual ao seno de 60. Tá? Cosseno de 60 é meio, né? Então, o xa aqui vai valer meio. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, ya vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá aqui o seu ponto A. Então, não é a A, não é a C, não é a D. Só resta pra gente a letra E, que é a alternativa correta. Mas como é que faz para achar o ponto C? O ponto C, pessoal, ele vai ter o mesmo x que o A. Então, o x dele vai ser meio. E ele vai estar aqui... Você vai descer o mesmo tanto que você subiu no A, né? Então, se isso aqui é raiz de 3 sobre 2, daqui até aqui é também raiz de 3 sobre 2.
Beleza? Opa, negativo, né? Você desceu aqui a medida, ó. Então, você tem como alternativa aí letra E. Da hora? Questão 6. Questão 6, pessoal, é uma questão de sistema. A gente já fez algumas questões parecidas com essa. Você tem um curso de matemática, né, com 3 provas. Cada questão vale 1 ponto, né? Só que o que muda é o peso são os pesos das provas, né? Então você vai ter aqui o Alves, o Tadeu, o João e o Xavier. E você vai ter aqui a P1, P2, P3. Aí, o Alves, ele acertou 6 questões na primeira prova, 5 na segunda e 6 na terceira. Faltou a coluna dos pontos aqui, ó. Pontos. E ele fez 57 pontos. Enquanto que o Tadeu, ele acertou 366 e ele fez 54 pontos. E o João acertou 273 e fez 40 pontos. E aí ele quer saber quanto que o Xavier tirou na prova, sendo que ele fez 5, 8, 3. E esse daqui vai ser, então, o nosso... W. Vou chamar de W aqui a pontuação do Xavier. Beleza? Então, pessoal, vamos dar nome aqui para os pesos das provas, né? O peso da prova 1 vai ser X, o peso da prova 2 vai ser Y e o peso da prova 3 vai ser Z, tá? Então, 6 pontos você vai multiplicar por X. Aí você vai somar com 5 vezes Y e você vai somar com 6 vezes Z, né? E aí você vai ter a quantidade de pontos. 6Z aqui, ó. Isso aqui tem que dar 57 pro Alves. Aí se você pegar 3 e multiplicar pelo peso da prova 1, mais 6Y mais 6Z dá 54. E 2x mais 7y mais 3z dá 40. E o que ele quer é 5x mais 8y mais 3z. Então a gente tem que resolver esse sistema 3×3 aqui, achar x, y e z e calcular o valor de w. Tá? Porque o nosso w ele vai ser 5x mais 8y mais 3z. Bom, para resolver esse sistema 3×3 aí, pessoal, vocês podem utilizar o método que vocês preferirem, tá bom? Eu vou falar que essa daqui é a minha equação 1, essa aqui é a minha equação 2, essa aqui é a minha equação 3. E eu vou pegar aqui a equação 1 e eu vou subtrair a equação 2, porque as duas têm 6z, então se eu pegar a primeira e tirar a segunda, o z cancela. Então, 6x menos 3x dá 3x, 5y menos 6y dá menos y, 6z menos 6z, 0, e 57 menos 54 dá 3. Então, acabei de descobrir aqui uma relação entre o x e o y, que eu vou chamar de equação 4. E agora, eu vou pegar a primeira equação e eu vou subtrair 2 vezes a terceira. Porque aí eu cancelo o z também, né? Então, 6x menos 4x, 2x. 5y menos 14y, menos 9y. 6z menos 6z, zerou.
57 menos 80 vai dar menos 23. E essa equação aqui, eu vou chamar de equação 5. Certo? E aí, a 4 e a 5, elas formam um sistema 2x2, né? Então, eu passei de um sistema 3x3 para um sistema 2x2. E agora eu vou pegar 9 vezes a equação 4. Então, eu vou multiplicar aqui os dois lados por 9. E eu vou subtrair a equação 5 para o y cancelar. Então, 9 vezes 3x, 27x, menos 9y. Aí, menos a equação 5, né? Menos 2x mais 9y é igual a 27 menos 23. Aí o y cancela, que é o que a gente queria. E você chega aqui, 25x é igual a 27 mais 23, né? Que é 50. Então, você descobre aqui que o seu x é 2. Ou seja, a prova 1 está em peso 2. Com o x, você pode jogar ele aqui e calcular o valor do y. Tá? Então, se você jogar 2 aqui, vai ficar 6 menos 3 é igual a y. Então, o y é 3. Ou seja, a prova 2 tem peso 3. E para você achar o z, você joga o x e o y em qualquer uma das equações. Tá bom? E aí você tem que o seu z vai valer 5. Então, x é 2, y é 3 e z é 5, né? São os valores que resolvem esse sistema 3x3. E a gente quer o w, né? Então, w vai ser 5 vezes 2, mais 8 vezes 3, mais 3 vezes 5. 10 mais 24, mais 15, 49. Que é a letra A. Questão difícil. Fácil não. Trabalhosa, né? Bom, questão 7. Questão 7, pessoal, uma questão aí de intervalo, né? Ela queria avaliar se vocês sabiam trabalhar com conjuntos, né? Com intervalos e tudo mais. Você vai ter aqui dois intervalos, né? O A e o B. Então, eu vou desenhar duas retas reais aqui. Vou marcar aqui o 0 nas duas. Aí o A, o intervalo A, ó, ele começa aqui no menos 5 e ele vem até o 1. No 5 é colchete fechado, então a gente conta o 5. E o 1 é colchete aberto, a gente não conta o 1. Tá? Então, esse daqui é o intervalo A. Já o intervalo B, ele começa aqui no menos raiz de 2 sobre 3. Onde será que está isso aí, hein? Menos raiz de 2, pessoal, é menos 1,4. Se você dividir por 3, dá aproximadamente 0,45, 0,46, né? Então, ele está um pouco para cá, ó. Você não precisa saber o valor exato, você só precisa saber que ele está um pouquinho antes do zero, ó. E ele não passa do menos 5, né? Ele está antes do menos 5. E isso aqui vai até o raiz de 5, que é aproximadamente aí 2,2. Professor, eu precisava saber o valor de raiz de 5 para fazer essa? Não, mas você tem que saber que é um valor maior que 2, né? Se a raiz de 4 é 2, a raiz de 5 tem que ser maior que 2. Então, com certeza é maior que 1. Por isso que ela está aqui. Tá? Então, vamos desenhar agora, pessoal, o A menos o B, né? Então, se você pegar o conjunto A e subtrair o conjunto B, você vai pegar tudo que tem no conjunto A e não tem no conjunto B, né?
Então, ó, esse 5 aqui, ele não tem no conjunto B. Só que a partir do menos raiz de 2 sobre 3, tem. Então, ó, nossa subtração vai até aqui. Até o menos raiz de 2 sobre 3. Pergunta, o menos raiz de 2 sobre 3 entra ou não? Ele entra, né? Ele entra porque não tem no B, mas tem no A. Então, ele entra sim. Percebam que a gente está pegando isso e tirando isso, tá? Então, A menos B vai ser esse intervalo aqui, ó. De menos 5 até menos 2 raiz de 3. Se você olhar as alternativas, você tem isso aqui nas alternativas A e B. Então, pode ser a alternativa A ou B. O que a gente tem que analisar agora é a interseção, né? A interseção entre os dois. A interseção é o que os dois têm em comum ao mesmo tempo, ó. Então, eles têm o do menos raiz de 2 sobre 3? Não, porque o A tem, mas o B não. E eles têm 1? Não também, porque o A não tem e o B tem. Então, a interseção não tem. Então, a interseção vai ser esse intervalinho vermelho aqui, ó. Que é de menos raiz de 2 sobre 3 até 1. Intervalo aberto. Então, você tem aí como resposta a letra A. Tá bom? Em verdinho aqui, traduzindo, né? Você vai ter isso. Em vermelhinho aqui, você vai ter isso aqui. Beleza? Letra A. Bom, foram as questões SPSEX, né? Agora vão começar algumas questões do ITA, de geometria, né? Como eu disse em uma outra aula, aí, as questões do ITA de geometria são bem nível EPICAR. Pelo menos as de 1900 bolinha, né? O problema das questões de hoje é que eles começam a misturar coisa. Daí não tem muita questão para colocar. Bom, a questão 8, pessoal. Você tem um triângulo isósceles, né? De base BC. E você vai pegar aqui um ponto no lado AC, que vai ser o seu ponto D. De tal forma que AD, BD e BC sejam todos congruentes entre si. Ele pergunta a medida do ângulo do topo aqui, que é o alfa. Então vamos lá, ó. Esse aqui é alfa, pessoal. Como esse triângulo é isósceles, esse ângulo aqui vai ser alfa também. Tá? Aí esse ângulo aqui, ele é o ângulo externo desse triângulo. Então, esse ângulo aqui vai ser alfa mais alfa. Vai ser 2 alfa. Só que como esse triângulo é isósceles, esse ângulo aqui também vale 2 alfa. Certo? E como esse triângulozão é isósceles, esses ângulos da base são iguais. Então, se aqui é 2 alfa, esse ângulo aqui também tem que ser 2 alfa, né? Então, aqui vai faltar um alfa. E acabou o exercício, né? Porque alfa mais 2 alfa mais 2 alfa dá 5 alfa. Isso aqui tem que ser igual a 180. Portanto, seu alfa é 36. Letra C. Essa dava para fazer rapidinho. Próxima, questão 9. Questão 9, aí você tem a palavra vestibulando. Vestibulando. E ele quer saber aí quantos anagramas não apresentam 5 vogais juntas. Então, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que primeiro contar o total de anagramas. Você tem 12 letras, todas diferentes, nenhuma repetida. Então, se você permutar essas letras aqui, você vai ter um total aí de 12 fatorial anagramas, que é um número muito alto.
tá? Então, 12 fatorial aqui vai ser o total de anagramas. E o total de anagramas com vogais juntas. Bom, agora a gente vai juntar as vogais E, I, U, A, O. A gente vai considerar que tudo isso aqui é um bloquinho só. Certo? E a gente tem aí o V, o S, o T, o B, o L, o N e o D. Né? Então, a gente vai permutar esse bloco junto com outras letras, né? Então, a gente tem quantos elementos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos anagramas a gente consegue fazer com isso aqui, né? Considerando que as vogais juntas aqui consistem de um único bloco. Permutando isso aqui, você vai ter 8 fatorial. Tá? Só que lembra que cada um desses 8 fatorial aqui, você ainda pode permutar as vogais. Então, por exemplo, ó, esse anagrama que eu fiz aqui, ó, ele é um desses 8 fatorial. Só que se eu permutar essas vogais, eu consigo escrever ele de 5 fatoriais maneiras diferentes, né? Porque aqui eu tenho 5 vogais. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu consigo permutar essas vogais aqui de 5 fatorial maneiras diferentes. E cada um desses 5 fatoriais, eu posso combinar aí com uma combinação desses 8 fatoriais. Ou seja, a permutação desse bloco com as consoantes dá 8 fatorial. E cada uma dessas permutações, eu posso ainda permutar as vogais 5 fatoriais vezes para cada. Então, isso aqui, ó, é o total de vogais juntas. Só que o exercício que é o total de que não apresentam as 5 vogais juntas, né? Então, como a gente contou o total de vogais juntas, você vai pegar o total e subtrair. Então, a resposta vai ser 12 fatorial menos 8 fatorial, 5 fatorial, que é a letra C. Tá? Então, conta todos, permuta os 12, faz um bloco com as vogais e permuta como sendo uma coisa só. Então, você vai ter 8 elementos para permutar, 8 fatorial. Só que cada um desses elementos, você tem que contar 5 fatorial vezes, porque cada um deles você consegue permutar as vogais de uma maneira diferente. Né? Então, você chega nessa conclusão aqui. Bom, vamos para a próxima. Questão 10, pessoal. Questão 10, ele deu duas retas. Você tem aí a sua reta y igual a 0, né? E ele deu uma reta disfarçada, né? Olha só como é que ele deu a equação da reta. 4x mais 3y mais 7 igual a 0, né? Então, para a gente analisar essa reta melhor, é melhor isolar o y, né? Se você isola o y aqui, você vai ter menos 4 sobre 3x menos 7 sobre 3. Tá? Isolei o y. Então, essa aqui vai ser a nossa reta verde. E essa aqui vai ser a nossa reta rosa. E essas retas, elas são diagonais de um paralelogramo. Então, vamos desenhar essa reta aqui, ó, y igual a 0. Essa reta y igual a 0, pessoal, essa reta horizontal aqui, né, ó, que tá no chão. Então, isso daqui é uma diagonal.
do nosso paralelogramo, tá? Eu só não sei onde estão os vértices dele, né? Ele pode ter um vértice aqui e um vértice aqui. Então, a diagonal seria daqui até aqui, né? E ele ainda deu aí que a nossa diagonal mede 4, né? 4 e 6. Muito bem. Já essa reta rosa aqui, ela é uma reta, ó, que corta aqui no menos 7 terços. Ela é decrescente. Beleza? E esse ponto aqui, ó, é o ponto que o y vale 0. Se eu jogar 0 aqui, né? Eu vou descobrir aqui que o meu x vai valer menos 7 quartos. Ou seja, esse ponto aqui ele é o ponto menos 7 quartos. Beleza? Então, basicamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Eu tenho esse paralelogramo. E eu quero a área dele. Tá? Mas isso aqui é um esboço, tá, pessoal? Eu não sei se esse ponto está aqui. Ele pode estar aqui, esse ponto pode estar aqui, esse ponto pode estar lá, esse ponto pode estar aqui. Então, eu só fiz um esboço aqui. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer aqui para resolver esse problema, né? Como eu quero a área desse paralelogramo aqui, e eu sei que desse ponto até esse ponto mede 4, que ele fala aí, né? Que as diagonais têm medidas 4 e 6. Então, o que eu tenho é isso aqui. Esses dois triângulos aqui, ó, eles são iguais, né? Então, o que eu posso tentar descobrir é essa alturinha. Porque se eu descubro o valor dessa altura, a minha área ela vai ser dada por 2 vezes a base B vezes a altura H. Né? A base B eu sei que é 4. Daqui até aqui mede 4. Então, se eu descobrir o valor do H, desse Hzinho aqui, né, que é essa distância daqui desse vértice até o chão, se eu descobrir quanto vale esse Hzinho, automaticamente aí eu tenho a minha resposta, né? E para eu achar o valor desse Hzinho, a gente vai usar aí de semelhança de triângulos. Então, eu vou comparar esse triângulo aqui com esse triângulo aqui. Vou desenhar esses dois triângulos aqui, ó. Então, esse triângulo aqui, ele tem esse lado aqui medindo 7 quartos e esse lado aqui medindo 7 terços. Enquanto que esse aqui tem esse lado medindo H e basicamente é isso que eu sei dele. Beleza? Aí, galera, ó, eu vou falar assim que esse cateto aqui, ó, vale, sei lá, A. Então, vamos fazer a semelhança, ó. H está para A, assim como 7 terços está para 7 quartos. Aí o 7 corta. Eu descubro aqui que H sobre A é 4 terços. Ou seja, H é 4A sobre 3. Interessante. Interessante. Então já sei aqui a proporção que esses dois caras têm. Que esses dois catetos têm. Aí, galera.
como é que eu vou fazer agora para descobrir o valor, então, do H, né? Olha esse triângulo. Então, aqui mede 4A sobre 3, que é o H. Aqui mede A. E essa diagonal aqui, essa hipotenusa, a gente sabe quanto vale. Vale 3. Porque desse ponto até aqui é metade da diagonal. Como a diagonal é 6, aqui tem que ser 3. Então, esse ladinho aqui desse nosso triângulo retângulo vale 3. E aí você manda um Pitágoras aqui. Esse aqui é o quadrado. Mais esse aqui ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Iguala os denominadores. Você vai ter aqui que 25 ao quadrado é igual a 81. Então, o A ao quadrado é 81 sobre 25. Então, o seu A ele vai ser 9 quintos. Se o seu A é 9 quintos, o seu H é 4 terços de 9 quintos. Ou seja, o seu H é 12 quintos. Que é o que a gente vai colocar aqui. Então, a nossa área vai ser 2 vezes 4 vezes 12 quintos. Dividido por 2, né? Ó, dividido por 2. Eu esqueci de dividido por 2 aqui. Porque é 2 vezes a área de cada um desses triângulos, né? Então, é 2 vezes de B vezes H dividido por 2. Tá? Porque esse 2 aqui tem que cancelar com esse, porque a resposta vai dar 48 quintos. Que é a letra E. Beleza? Bem dificinha a questão, tá? Não é fácil essa daqui, não. Essa 10. A 8 e a 9 eram mais simples que essa, mas essa era bem difícil. Tá? Galera, na próxima parte do vídeo aí, 11 em diante.